O Ministério Público Estadual fez nova denúncia à Justiça contra 5 pessoas por organização criminosa no caso da Operação Caça-Fantasmas. Entre os denunciados, o ex-prefeito de Aracaju, João Alves, e o ex-vice-prefeito José Carlos Machado. Também foi denunciada a jornalista Ana Alves, filha do ex-prefeito João Alves. A reportagem é de Candice Matos e Hudson Tadeu. O depoimento que vamos mostrar sobre a Operação Caça-Fantasmas é da servidora Ana Mércia Cardoso. Nas informações prestadas à promotoria, a Ana Mércia realmente trabalhava no gabinete do prefeito de Aracaju na gestão de João Alves Filho. Ao ser questionada pela promotora Luciana Duarte sobre uma das supostas servidoras fantasmas que mostramos essa semana, a Jeane Souza Pinto, vejam o que a servidora Ana Mércia diz. A senhora chegou a ver essa moça que saiu aqui agora? Uma loira? Vi rapidamente. Ela trabalhava lá no gabinete do prefeito? A senhora nunca viu ela por lá? Não. Porque às vezes tinha pessoas que trabalhavam lá, mas que eram lotadas em outro setor. Mas eu nunca vi por lá. Diante da controvérsia, a promotora faz uma acariação entre as duas. A senhora Ana Mércia trabalhava aqui todos os dias de manhã e à tarde. Conseguiu nominar o nome de vários colegas, das pessoas que efetivamente trabalhavam. E ela nunca viu a senhora. Lembra da explicação que a Jeane deu sobre ocupar esse cargo comissionado? Veja. Fez atividade partidária? Não, assim, a dele mais ou menos, né? A de João Alves mais ou menos. Antes do acontecido, né? Antes do cargo, antes de 2013, você já trabalhou como? Fazendo o que na campanha? Sim, buscando votos para ele, mas nada de... Funcionando como cabo eleitoral? Isso, certo. Fora que, Ivana, você lembra de outras pessoas? É porque eu sou uma pessoa meio fiquei mais com ela diretamente, entendeu? Agora preste atenção na acariação que a Jeane insiste em dizer que trabalhava no local. Mas eu trabalhava lá. A senhora trabalhava lá no mesmo recinto? No mesmo recinto. Na mesma sala de Etelvina? No mesmo de Etelvina. Inclusive quem também lá, que eu me recordo, é aquela Marlene Calumbi. Veja, Marlene Calumbi não trabalhava. Aquela Marlene Calumbi, ela era o quê, Marlene Calumbi? Então, ela é irmã do prefeito. Certo, mas ela exercia que cargo? Eu não sei. A senhora não sabe dizer. Ela, na verdade, era secretária de governo, ela não era lotada no gabinete do prefeito. Mas ela ficava lá às vezes. Certo. Só para a gente reiterar, a senhora alguma vez viu essa senhora prestando serviços no gabinete do prefeito durante o tempo que a senhora... Eu não conheço. Não conhece ela, certo? A senhora conhecia ela? Não conheço também assim. E olha a explicação dela sobre não conhecer ninguém. Outras pessoas a senhora não sabe dizer? Não, que eu sou uma pessoa meio fechada, não sou de muita conversa. Veja, a gente vai encerrar aqui o presente termo. A senhora tem a oportunidade, se quiser voltar atrás em relação às suas declarações, a senhora vai insistir nessa versão mesmo? Nessa versão. Certo. O Ministério Público de Sergipe já havia protocolado a denúncia pelo crime de peculato contra o ex-prefeito de Aracaju, João Alves Filho, o ex-vice-prefeito José Carlos Machado e também a ex-secretária de governo Marlene Calumbi, que é irmã do ex-prefeito João Alves. Hoje, os promotores protocolaram agora pelo crime de organização criminosa. Além deles 3, foram denunciados o ex-vereador de Aracaju, Agamenon Sobral, e também uma servidora identificada como Etelvina. O Ministério Público também fez denúncia contra a filha do ex-prefeito João Alves, a Ana Alves, por obstrução da justiça. Depois das denúncias, os promotores de justiça responsáveis pela investigação decidem falar. O promotor Jarbas Adelino detalha sobre essas novas denúncias. Nós instauramos um procedimento e nós verificamos e comprovamos que havia efetivamente por parte da filha do ex-prefeito João Alves Filho essa prática, e aí hoje está sendo denunciada, como ela foi presa anteriormente, está sendo submetida a medidas cautelares diversas da prisão e ela responderá por esse crime de obstrução à justiça. Afora o que nós encontramos nos celulares, que foram também apreendidos por ordem judicial, nós encontramos cópia de depoimentos prestados aqui no Ministério Público na mesa dela. Isso é mais uma comprovação de que ela estava influenciando e influindo nos depoimentos aqui, que quando a gente chamava as pessoas aqui, ela já orientava algumas dessas testemunhas a mentirem aqui. Já a promotora Luciana Duarte explica sobre a Operação Caça-Fantasmas. Em Aracaju, nós começamos a operação concentrando as investigações nos gabinetes do prefeito
e vice-prefeito, porque aparentemente é onde são constatados os maiores desvios em relação à existência dos servidores. Causou surpresa o fato de que as pessoas faziam isso sem a menor preocupação em ocultar esse tipo de fraude. Durante as investigações, nós percebemos que essas pessoas, de alguma forma, elas lideravam e comandavam esse esquema de funcionário fantasma, seja o prefeito João Alves Filho, o vice-prefeito, a sua irmã Marlene Calubi, o ex-vereador Agamenon, que inclusive tinha na prefeitura, e isso eles mesmos confessam, irmãos que não trabalhavam, simplesmente tinham cargo comissionado, está nos vídeos e confessam isso, e até Elvina, que era chefe de gabinete do então prefeito de Aracaju, que era o que coordenava isso. Já que ela é chefe de gabinete, ela tinha inteira ciência de que aquelas pessoas não trabalhavam lá no gabinete. Depois dessas oitivas no Ministério Público, o coordenador do GAECO, Bruno Melo, detalha os casos mais graves. Aproximadamente 70 a 80 pessoas eram fantasmas, que são aquelas pessoas que recebem o dinheiro público e não trabalham. Casos graves, uma funcionária de um hotel conhecido aqui de Aracaju, uma camareira, ela recebia R$ 7.800 mensalmente durante os 4 anos e nunca trabalhou. Isso está comprovado pela carteira de trabalho, pela jornada de trabalho dela dentro desse hotel. Outro caso parecido, um empregado, um funcionário de uma gráfica, ele tem jornada de trabalho também da mesma forma, de manhã e de tarde, que é o horário que funciona a Prefeitura de Aracaju, recebia valor acima de R$ 7.000 mensal e isso comprova que ele nunca trabalhou. São casos graves que, além desses, existem muitos outros que nós estamos apurando. O que se comprovou foi realmente a falta de zelo com dinheiro público e a prática criminosa realmente, dentro desse conceito de organização criminosa. E garante que essa operação está só no começo. Outros poderes e órgãos devem ser investigados. Nós na promotoria temos procedimentos para a nova gestão, para outros poderes. Nós temos procedimento no Poder Executivo Estadual, no Poder Legislativo Estadual, para averiguar essa situação de cargos comissionados. Existem também cargos fantasmas nesses órgãos, nós vamos apurar e aprofundar as investigações. Isso é uma atuação permanente do Ministério Público. A nossa preocupação, na verdade, é com a ilegal dilapidação do patrimônio público. Nós verificamos que também há indícios da prática dessa ilegalidade em outras administrações, estadual, em alguns órgãos, e nós vamos sim investigar todo indício da prática do crime de peculato na modalidade caça-fantasma.